E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tivemos dois jogos. Hoje tivemos Grêmio e Flamengo, tivemos também Alavés e Real Madrid. Primeiro eu vou falar do Grêmio e Flamengo, certo? E depois eu falo de Alavés e Real Madrid. Vou falar dos dois jogos nesse vídeo, beleza? Vamos começar por Grêmio e Flamengo. A luz aqui tá ruim, deve estar escuro aí pra vocês, daqui a pouco fica normal, tá bom? A luz do meu quarto aqui, daqui a pouco volta ao normal. Seguinte, os últimos três jogos do Flamengo me gerou preocupação. O jogo contra o Tátira, o jogo contra o Vitória e o jogo contra o Central Córdoba. Os três me geraram preocupação, teve vídeo pós-jogo aí para os três jogos. E o que eu mais queria era que o jogo do Grêmio chegasse o mais rápido possível. Porque eu queria saber, queria ter certeza se aquele desempenho, que na minha opinião estava ruim, se aquele desempenho era o novo normal. Porque nos últimos três jogos não jogou bem, na minha opinião, tá bom? Então, passou quinta-feira, sexta-feira, sábado, eu tava bem triste, a verdade é essa. Aí veio o jogo de hoje. Primeiro, vamos lá. Deu pra ver que esse técnico do Grêmio não é muito, né? O torcedor do Grêmio não curte muito ele. Deu pra ver, então, ou seja, o Grêmio não está em um bom momento, né? Mas eu estou muito aliviado porque o Flamengo voltou a apresentar um futebol muito bom. Fora de casa, eu sei que é difícil enfrentar o Grêmio lá, é difícil. O Grêmio pode estar na crise que for, mas enfrentar o Grêmio lá no Sul é muito difícil. Então, eu estou muito aliviado agora, vocês não estão ligados? Porque o time jogou bem. O time, eu acho que até no primeiro tempo, se forçasse um pouco mais, faria mais gol. E, além de jogar bem, conseguiu fazer gol, porque muitas vezes joga bem e não faz, né? Conseguiu marcar o Arrascaeta. O Arrascaeta fez hoje espetacular, né? Eu estou muito aliviado, vocês não estão ligados? Vamos ver se agora continua nessa sequência de... Se pelo menos inicia uma sequência de bons desempenhos. Vamos ver se inicia essa sequência. Porque, como eu disse, nos últimos três jogos, na minha opinião, tinha jogado mal. Tá bom? Vamos falar um pouco do jogo, dos lances. E depois vou dar uma análise de jogadores, individual do jogador. Tá bom? Vamos lá. Ó. Primeiro, o Flamengo entrou sem o Plata. Não, o Plata estava no banco. No caso, entrou o Michael no lugar do Plata. O time, ou seja, o time titular do Flamengo. Só o Plata estava fora, né? Tivemos o gol do Flamengo logo aos 4 minutos. Eu fiz uma anotação aqui. E eu vou tentar ler para eu não esquecer de nada, mas eu vou falar um pouco também do que eu achei dos lances. O gol do Flamengo no início, primeiro, é muito importante, o gol no início, para já tirar um peso, né? Porque com os desempenhos ruins, o peso aumenta ainda mais. E já sai o gol no início, o Edenilson corta mal, aí a bola sobra, a Arrascaeta consegue fazer o gol. Contou um pouco com a sorte do Edenilson cortar mal a bola, ele cortou mal. Mas o Flamengo estava marcando pressão, estava lá na frente, então tem mérito do Flamengo também. Eu fiz uma anotação que, olha só que interessante, o Grêmio só conseguiu trocar passes, ter o mínimo de posse de bola ali aos 13 minutos do primeiro tempo. Só aos 13 que o Grêmio, na casa do Grêmio, conseguiu trocar passe. O Flamengo dominou os primeiros minutos, não deixou o Grêmio trocar passe. A marcação do Grêmio é muito ruim, galera. É muito ruim. Dá para entender porque a torcida do Grêmio não gosta desse técnico aí, porque o Flamengo se movimentava um pouquinho ali e já achava espaço. E o Flamengo teve chance no primeiro tempo, teve chance de fazer mais gol e não fez. A marcação do Grêmio é bem fraca, né? Eu acho que a marcação do Vitória, o Flamengo enfrentou o Vitória, a marcação do Vitória foi melhor. Teve um lance polêmico, bola na mão do Gerson. O que aconteceu no lance? Era o Wesley, se eu não me engano, né? O Wesley chuta a bola, tenta tirar a bola bate no jogador que estava marcando o Wesley, bate no corpo do Gerson, pelo que eu vi, bateu no corpo dele, e depois bateu no braço dele. Para mim isso não é pênalti. Agora, eu fiquei apreensivo, porque a arbitragem brasileira, isso aí é normal marcar. Então, para mim não é pênalti, mas se marcasse também,
sendo no Brasil, sendo a arbitragem brasileira, eu não ia achar que é um absurdo, não. O Brasil é isso aí. Mas não marcou, menos mal, pra mim não foi, tá bom? Pra mim não foi pênalti porque desvia, a bola desvia, a bola tava saindo da área, não tava indo em direção ao gol, nem pro meio da área, tava saindo. Pelo menos é o lance que eu vi, né? Então, pra mim não foi. Principalmente pelo desvio. Se fosse direto na mão meia aberta direto na mão, eu acho que até ia dar o pênalti. Mas, enfim, eu fiquei apreensivo porque a arbitragem brasileira, pra dar esse pênalti aí, é pouca coisa, né? E eu não sei se o torcedor do Grêmio, no final do jogo, falou que perdeu por causa do juiz. Eu não sei se o torcedor do Grêmio falou isso. Mas se o torcedor do Grêmio falou isso, tem que rever um pouquinho, porque, mano, foi um domínio completo do Flamengo. Completo. Realmente o time do Grêmio não jogou bem. Esse técnico aí dá pra entender por que a torcida não tá curtindo muito ele, não. Né? Aos 22 minutos do primeiro tempo, tivemos um lance onde o Arrascaeta cruza, a bola passa na frente do Bruno Henrique. Ali era outro gol, o Flamengo acabou não conseguindo fazer. E assim terminou o primeiro tempo. Dá a impressão que o Flamengo, se forçasse um pouco mais, faria mais gol. Mas enfim, aí vem o segundo tempo. O Flamengo, no início ali, domina, mas aí o Grêmio tem 2 contra-ataques em que o Grêmio consegue finalizar. Chute de fora da área, mas chute perigoso. O Grêmio consegue finalizar. Aí acaba saindo o Michael e o Gerson. Aí entram o Plata e o Cebolinha. O Cebolinha entrou e jogou bem. Finalmente, ele entrou e jogou bem. Tava demorando, né? Ele entrava em vários jogos e não produzia nada. Algum jogo foi até titular e não conseguiu jogar nada. E hoje entrou e jogou bem. E vem o Arrascaeta de novo. Golaço com boa participação do Cebolinha. Cebolinha faz o pivô, que não é característica dele, mas conseguiu. O Arrascaeta carrega a bola, ninguém vem marcar. E aí ele só toca, tira do goleiro. Parece que é fácil para ele, né? Ele só chutou, tá lá, gol. Simples. Arrascaeta hoje o melhor em campo, na minha opinião. Joga muita bola. Quando tá bem fisicamente, é diferente. Agora, se tiver mal no físico, não consegue produzir, né? Mas jogou muito bem hoje, o melhor da partida. Teve a substituição ali final, onde o Juninho, o Luiz Araújo e o Alan entraram. Sai Arrascaeta, Bruno Henrique e De La Cruz. Eu entendi o Felipe Luiz ter segurado essa substituição para o final. Mas eu entendi muito mais porque, tipo, veio de uma derrota e se ele tira, vamos supor, De La Cruz e Arrascaeta com 25 minutos. Se ele tira, o Flamengo toma um gol e começa a pressão do Grêmio, a torcida ia cair em cima do Felipe Luiz, eu não tenho dúvida. Então acho que ele segurou a substituição para o final, mais pela derrota no último jogo, para tentar dar uma garantida no resultado. Mas enfim, se o Flamengo viesse vencendo os jogos, jogando bem, eu acho que ele até substituiria mais rápido, substituiria com 20, 25 minutos, tá bom? Enfim, aí aos 43 teve uma chance muito perigosa do Grêmio, que foi a melhor chance do Grêmio, onde o Rossi fez uma defesaça. Ali era gol, tá? Eu vi a bola indo assim e falei, ih, rapaz, é gol. O Rossi tocou a defesaça. E aí terminou 2-0. Seguinte, tô muito aliviado pelo desempenho do time, porque os últimos 3 jogos, como eu disse, eu não gostei. E hoje eu gostei. Hoje foi bom, hoje dava até para pressionar um pouco mais, que sairia mais gol, na minha opinião. O time do Grêmio, a marcação do Grêmio é muito ruim. É muito ruim. É espaço. Várias vezes o De La Cruz sozinho De La Cruz, com a bola dominada no pé, e não via ninguém fazer pressão. Eu não conseguia. Eu acho que o Grêmio tentou fazer, mas não conseguiu. Porque dá até a impressão que o jogador do Grêmio não fez a pressão, sabe? Mas eu acho que ele tentou e não conseguiu. Enfim, aí vai da sua análise aí, porque uma coisa é certa, a marcação do Grêmio não funcionou. Não funcionou. Tá bom? Estou muito feliz com esse resultado do jogo do Flamengo, com o desempenho também. Isso é o que eu tenho para falar sobre o jogo do Flamengo. Então agora vai começar o pós-jogo do Real Madrid, que eu tenho alguma coisa para falar aqui que eu vou te falar, viu? O que aconteceu hoje, eu vou te falar. Eu vou pegar aqui o boné do Real Madrid pra gente, né, não perder o costume. Vamos lá. Falar do Madrid, que ganhou hoje por 1-0. Vamos lá. Primeiro, tem algumas coisas para falar. Depois do jogo contra o Arsenal, o jogo de hoje era importante para ver como é que estava o mental dos jogadores, porque tomar aquele 3-0 é difícil de engolir. A verdade é essa. Primeiro eu vou falar da escalação e durante
vou falar dos lances e vou comentando também sobre uma coisa importante que eu tenho para falar aqui. Vamos lá. Ó. Primeiro, o Kudê é o técnico do Alavés, eu não sabia. Kudê estava do nada, o Kudê lá no banco. O Bellingham e o Vini começaram no banco de reserva. O Arda Güler e o Camavinga titulares. Eu entendi, porque tem um jogo contra o Arsenal, mas esse jogo de hoje era importantíssima a vitória, era importantíssimo. Porque se sai contra o Arsenal, disputa o quê? Né? Pelo menos a vitória hoje dá uma... Sabe, ainda tem briga lá, apesar de estar um pouco longe, né? 4 pontos. E com o que o Barcelona vem jogando, é difícil pensar o Barcelona perder ponto bobo, é difícil isso acontecer, mas pode acontecer, então é importante vencer para continuar lá em cima. Aos 18 minutos tivemos o gol do Real Madrid, escanteio, só que esse gol foi anulado. E eu acho que foi bem anulado, porque o Rudiger encosta no goleiro, o goleiro faz um teatro lá, se joga no chão, mas para mim foi bem anulado, foi falta do Rudiger, tinha sido um gol do Arda Güler, não, do Asensio de cabeça, e o Rudiger acabou fazendo falta no goleiro, para mim foi falta, e aí gol anulado. Aos 33 minutos teve o gol do Real Madrid, Camavinga chuta de fora da área, numa tabela bonita, Valverde participou da tabela, e gol do Real Madrid. Até aí beleza, gol importantíssimo, porque nesse tipo de jogo aí, o normal é o Real Madrid se complicar. Nesse tipo de jogo é normal o Real Madrid se complicar. Sai esse gol muito bonito. Só que aí, meu parceiro, vê um lance que, mano, isso aqui não pode acontecer. Aos 38 minutos, expulsão do Mbappé. Expulsão claríssima. Claro, ele vai pegar um gancho, tá? Ele vai pegar um gancho. Ele não quebra a perna do cara ali, por sorte. E o Mbappé não é isso. Na transmissão, o comentarista falou que o Mbappé não era expulso em um jogo desde 2019. 6 anos. Não é dele, todo mundo conhece o Mbappé, sabe? Ele não é um jogador violento. Mas o que ele fez hoje era para ser expulso sem precisar do VAR. Tá? Precisou do VAR, foi lá e expulsou. E eu acho que vai pegar gancho. Vai pegar gancho. E esse lance, eu queria falar desse lance. Esse lance vai do mental do cara. Eu acho que esse lance, ele tem muito do jogo do Arsenal. Porque depois do jogo do Arsenal, o que o Real Madrid produziu foi tão ruim. Eu acho que isso, que não é normal do Mbappé, tem a ver com aquele jogo também. Aquele resultado ruim, os dias depois, tem que... quinta, sexta, sábado, remoendo aquele resultado. Aquilo estava na cabeça do jogador hoje, com certeza estava. E o Mbappé simplesmente quebrou. Não é do Mbappé. Se o Mbappé fosse um jogador assim, eu ia chegar aqui e falar, mais uma expulsão, ele é assim mesmo, fazer o quê? Mas ele não é, velho. Ele não é assim. E a entrada dele foi sem sentido algum. Um lance morto lá no meio. Enfim. Então acho que tem a ver com o Arsenal. Olha que loucura. Minha opinião. Então. Aí beleza. Foi expulso, infelizmente. Complica o time, né? Esse jogador, eu anotei aqui, ó, esse jogador a menos, e é um outro problema. Ter um jogador a menos faz com que todo o time corra mais. E tem o jogo contra o Arsenal agora. Tem o jogo contra o Arsenal. Então o time se cansou. Mais do que deveria. Aí termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo. Real Madrid volta sem mudanças. E depois, um tempinho depois, entra o Vini Júnior e o Bellingham. O Vini na primeira bola, praticamente, ele recebe o lançamento, acelera. E o jogador do Alavés vem na perna dele. Para mim não foi parecido. Quer dizer, foi até parecido com o lance do Mbappé, mas não foi na mesma intensidade. Para mim é para expulsão também, porque ele pega na perna do Vini. Pega na perna com a trava da chuteira, mas não foi na intensidade do Mbappé. Mbappé ele foi, sabe? Mano, o cara do Alavés ali teve uma sorte danada. Porque se o pé dele tivesse preso no chão... Enfim, não dá para entender por que o Mbappé fez isso. Eu acho que tem a ver com o jogo do Arsenal. Mas vamos lá. O mental do Mbappé não deve estar bem depois daquele jogo. Já o Vini, que entrou no segundo tempo, jogou muito. Parece que o Vini esqueceu aquele resultado e jogou muita bola hoje. E isso que tem que ter no jogador do Real Madrid, meu parceiro. Você não pode ficar pensando em outro jogo. É minha opinião, tá, galera? Eu acho que o Mbappé fez isso hoje por causa do jogo do Arsenal. Com mentalidade de, sabe, tomamos um 3-0, foi um olé. Porque não é da característica do Mbappé. Eu já falei isso, vamos para outro tema. Aí o Vini consegue uma expulsão.
o jogo volta a ficar equilibrado. Aos 24 minutos, teve essa expulsão aí. O Vini e o Bellingham entraram 16. Então, digamos que 8 minutos depois, por aí, aconteceu essa expulsão. O Vini entrou muito bem no jogo, muito bem. Aos 30 minutos, entrou o Brahim Dias e o Fran Garcia, saiu o Camavinga. Quer dizer, eu não lembro quem saiu exatamente, mas uma coisa é certa, o Camavinga foi para lateral. O Camavinga na lateral é problema. Enfim, vai estar lá o Camavinga lateral, é brincadeira. Por que não deixa o lateral? Acho que foi o Fran Garcia que saiu, né? Por que não deixa na lateral o Fran Garcia? O Fran Garcia não estava mal, velho. Aí tira o Fran Garcia, bota o Camavinga na lateral. Mas, enfim. O Bellingham acabou entrando mal também, entrou mal no jogo. E terminou assim, Real Madrid 1-0. É o seguinte. Tomara que o Mbappé esteja com outra mentalidade no próximo jogo. Porque ele vai ser muito importante. E o Vini hoje, eu tenho certeza, o Vini ele estava pensando no Alavés, pensando em jogar bem, então ele meio que, digamos que não foi afetado por aquele resultado. Eu tenho certeza que o Vini no próximo jogo, contra o Arsenal, ele vai estar vidrado no jogo, não vai estar esquentado nem nada disso. Pelo menos é o que eu vi hoje no jogo de hoje. Então, o Mbappé precisa esquecer aquilo e focar no jogo de quarta-feira, né? Quarta-feira ou terça-feira, depois eu vou ver. Acho que é quarta. E tomara que essa expulsão não afete ele pro jogo de quarta. Olha, ele não era expulso desde 2019, velho. E foi bem expulso, foi. E vai tomar gancho, vai. E é jogador importante, é jogador decisivo. Aí, galera, é o seguinte. É isso que eu tenho para falar. Com relação ao desempenho, o Flamengo jogou muito bem. O Real Madrid jogou ok ali, não foi nada demais, mas teve a expulsão que atrapalha tudo, né? O importante é que venceram. Hoje era importante vencer. Para o Flamengo, na minha opinião, era importante jogar bem e vencer. Porque tem o elenco muito caro e tudo mais, porque não vinha jogando bem. Para o Real Madrid hoje era vencer e já começar a pensar no Arsenal. É isso, tá bom? Vamos lá, próximo semana que vem tem mais jogos. Eu vou postar na comunidade do canal, tá bom? O cronograma dos jogos da semana que vem. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença. Comente aqui o que vocês acharam do jogo. E até o próximo vídeo.